O objetivo da lição é compreender a diferença entre milagre e mágica. Compreender a diferença entre milagre e mágica. Atos capítulo 8. Vamos pegar lá no verso 4. E a gente estudando o livro de Atos, a gente vai vendo que tem muito mágico, né? Tem muito mágico por aí, né? Tem muito mago, né? Tem muito mago, né? E não foi só lá no... A Bíblia toda fala, né, desse tipo de pessoa, né? Que usavam muito da fé, né? Da fé das pessoas, da crença das pessoas para o engano, né? Para o enriquecimento ilícito, né? Para estar sempre em evidência, né? Vamos lá? Você abriu então sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, o verso 4. Vamos lá. Diz assim o texto: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos ou malignos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem também o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e está preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, as figuras deste texto, né, são Filipe. Filipe era um diácono, né? Era um daqueles que servia as mesas, né? Assim como foi Estevão. E os diáconos lá, eles tinham um papel assim muito, muito importante, porque eles eram pregadores da palavra,
né? Pregadores da palavra. Eles chegavam e eles pregavam a palavra de Deus, né? E as pessoas eram curadas, transformadas, restauradas, né? Então, Estevão teve a sua vida ceifada, né? Por ser um homem destemido e servir ao Senhor, né? Filipe, nesse mesmo capítulo 8 de Atos, fala de quando Deus o manda para encontrar lá com aquele eunuco, né, da rainha Candace da Etiópia, onde ali ele explicou a palavra de Deus, e aquele eunuco teve um encontro com Deus e foi batizado, né? Esse é o Filipe, né? Esse é o Filipe, do qual nós estamos falando, né? Vamos lá para a nossa lição. Essa lição, ela começa aqui com um texto que saiu na Veja, a revista Veja, em 96. E o texto lá na revista dizia assim: Mirassol, tão pertinho aqui, né? 40 mil habitantes, a 460 quilômetros de São Paulo, viveu dias de agitação religiosa com a imagem da Senhora de Fátima, que chorou mel e azeite. As lágrimas eram usadas pelos devotos para benzer, acalmar crianças agitadas, curar picadas de insetos e, como não poderia deixar de ser, promover curas milagrosas. A cúpula católica não tem interesse em estudar a questão, mas uma freira acredita a cura de um antigo problema digestivo às lágrimas da imagem. Esse texto chamava-se Milagre em Mirassol. E aí vem a pergunta: como explicar esse fenômeno? Haveria alguma explicação científica, sobrenatural, ou tudo não passa de uma grande fraude? Diz o pastor Arivaldo. Quem teria interesse em tudo isso? Seria milagre ou mágica? O texto básico nos fornece diretrizes que diferenciam a ação de Deus da magia. Ou seja, o verso 9. Quem era Simão? Um mago. Devia ser o Paulo Coelho daquela época, né? E o texto do versículo 9 diz: impressionando todo o povo de Samaria. Quer dizer, ele era famoso, era um homem famoso ali na época. Era um homem que as pessoas procuravam, né? O que o povo fazia? O povo o seguia, né? E o texto aqui diz: pois ele havia iludido com sua mágica o povo durante muito tempo. E qual foi a estratégia de Simão? Se eu não posso ganhar, eu vou me juntar a eles, né? Ao invés de bater de frente com Filipe e aqueles que estavam ali com o ministério em Samaria, ele procurou, ele quis ser batizado e começou a seguir o ministério de Filipe ali em Samaria, né? Ele ficava assim, maravilhado com todos aqueles sinais. Aí, vamos dizer, hoje acontece isso. Nas nossas igrejas existem algumas pessoas que, né, querem fazer essas mágicas. São coisas para a gente pensar. Mas Deus não deixa nada escondido. E quando Pedro e João vêm de Jerusalém, né, e começa a falar ali, né, da obra do Espírito Santo, de que Deus podia fazer ali, e eles começam a orar com as pessoas, né, e diz o texto lá no verso 17: Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí você vê a atitude de Simão, né?
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos, o que ele fez? Bom, já que eu não consigo, vamos negociar. Só que com Deus não se negocia. E quando eles buscaram os apóstolos, né, ele falou assim, olha, eu tenho aqui um dinheirinho aqui para ajudar aí o ministério, só que eu preciso que vocês me façam receber aí o Espírito Santo também, porque eu também quero fazer eu quero pôr a mão nas pessoas, eu quero que elas recebam também o Espírito Santo. Mas só que com Deus a coisa é diferente. Com Deus o negócio é diferente. Por isso, eles reconheceram na hora a atitude daquele homem. E Pedro fala para ele, que morra com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pode comprar o Deus com os seus bens? Você não pode. Não pode. Né? Você não tem parte, nem direito neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se e busque ao Senhor, eles disseram. Dito isso, vamos lá. O que é magia? O que é magia? Às vezes a gente via tanto na televisão, né, no Fantástico, aqueles magos, né, aqueles mágicos que faziam cada coisa que a gente ficava, né? Começar de maneira simples, né? A gente ia no parque lá, Mara, aquela que virava aquele macacão, né? Eu entrava lá e ficava, hoje eu descubro qual que é esse segredo, né? E eu ficava sempre perto da porta, né? Porque eu, como sou muito corajoso, eu ficava perto da porta. Se a coisa azedar, eu corro para a porta, né? E eram jogos de luzes lá que confundia você, saía a tal da Mara, entrava o gorila lá. Aí o gorila já arrebentava a grade, saía correndo atrás da gente. Era um circo, né? E os bobinhos lá davam dinheiro para isso. O mágico é a mesma coisa, ele vai te enganar e você vai sair de lá feliz e falando, você viu, o homem é bom mesmo. E a gente fala assim, mas esse daí eu não caio não, eu sou muito, cai sim. Na minha empresa lá, a gente tinha um dos produtos que a gente vendia, era um tal de um carnê. Acho que eu já contei essas histórias para vocês, né? Mas tinha um dos irmãos, um dos conhecidos da cidade lá em Fartura, grande negociante, o cara era um empresário assim de sucesso, e ele, sabe, olha, para ele cair em alguma história, tinha que ser assim muito bem contada, né? E um dia ele chegou lá onde eu trabalhava e falou, rapaz, você vende isso daqui? Vendemos. Pois é, eu comprei 10. Não acredito. Comprei. Ganhei até um abraço da moça. Falei, verdade. Você é o cara, esse abraço pro senhor, viu? Ele falou, mas ela me jogou uma conversa tão boa que eu caí. É a ilusão. É a mágica. Uma outra vez chegou uma senhora, falou, eu estava lá em São Paulo e tinha uns homens vendendo esse tal desse carnê e eles tinham uma Kombi e eles falaram assim, arruma o cabelo que você está sendo filmado ali de dentro da Kombi. Daí você vai passar na televisão domingo e você vai ganhar lá um prêmio. E a senhora acreditou? Eles falaram que era verdade, tinha câmera lá. Só que faz uns 10 domingos que eu estou assistindo a televisão, eu não vejo eu sair na televisão. Eu falei, pois é. Pois é. Né? São os mágicos da persuasão. Né? São os mágicos. E às vezes a gente fala, nossa, a gente precisa aprender umas mágicas dessa aqui no Correio, né? Desculpa. Mas aí você pensava, né? Falei assim, mas será que é certo? Será que é ético? Né? E jamais, a gente nunca tinha aquelas vendas enormes, mas as pessoas saíam dali com a ideia correta de que seria um sorteio e que entre milhares ela poderia ser sorteada. Né? Então, é um jeito de você enganar, iludir, né? Ou
uma palavra, trapacear. Né? Trapacear. Magia. Segundo o novo dicionário da Bíblia, a magia e a feitiçaria são as maiores maneiras de influenciar indivíduos e acontecimentos por meios sobrenaturais ou ocultos. O mágico tenta compelir um deus, um demônio ou um espírito a trabalharem para ele, ou então segue um padrão de práticas ocultas para inclinar forças psíquicas conforme a sua vontade. A magia sempre está relacionada na Bíblia com a feitiçaria, a bruxaria, o encantamento, a astrologia, a necromancia e a adivinhação. Por exemplo, lá em Deuteronômio, nós vemos lá no capítulo 18 de Deuteronômio, está escrito assim: advertência contra práticas pagãs. Moisés escreveu: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as pessoas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. A palavra do Senhor, ela não deixa assim dúvidas. Ela é firme, ela é correta, ela é fiel. Deus condena toda espécie de feitiçaria, bruxaria, encantamento, né? Necromancia, adivinhação e aquela que às vezes a gente gosta muito de dar uma olhada, né? Astrologia, né? Astrologia. No meu tempo de criança, às vezes minha mãe chegava para mim: vou dar uma lidinha ali nos no signo, você é de Gêmeos. Eu falei: mãe, para com isso, a senhora sabe que é errado. Não, mas a gente não acredita. Não acredita, mas procura, né? Se for coisa boa. O dia que ela falasse para retém o que é bom, eu ia falar para ela: ó, vou chamar o Simão, hein? Então, o Simão não, né? Chamar o Pedro e o João para dar uma raspa nela. Mas, às vezes, a gente entra assim, de uma forma assim, tão inocente, e às vezes dentro da própria igreja você vê esse tipo de situação, né? Vê esse tipo de coisa. Você pode falar assim: mas a nossa igreja tem uma... Sim, mas tem igrejas que realmente as pessoas usam de muitos artifícios, e eles não são saudáveis para a sua fé. E o texto aqui que nós lemos, ele diz lá no verso 9: havia certo homem chamado Simão, que praticava mágica, ele iludia o povo de Samaria, né? E ele era ali uma pessoa, né, de grande vulto, era muito conhecido. E as pessoas davam ouvidos, né, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, este homem tem o poder de Deus, este é um iluminado, este é um homem, né, precioso aos olhos. Para com isso, este homem é o poder de Deus, né? E ele era chamado lá de grande poder. Vejam isso, né? E as pessoas, o povo, aderia a ele, buscava ele, né? E ele iludia todos com as suas mágicas, todos com a sua conversa. Cuidado com as conversas, cuidado com aquilo que você tem buscado, né? Cuidado, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é fiel. Busque na palavra de Deus, né? E ele, na época ali, ele era assim tão famoso,
tão famoso que o texto aqui, ó, Simão iludia as pessoas e ele se insinuava a ser uma emanação de Deus. O que é emanação? Ele era proveniente de Deus. A sua origem era do próprio Deus. Imagine isso, né? Uma pessoa se autoproclamar Deus, né? Se autoproclamar Deus. Na verdade, ele era um charlatão, né? E ele representava o quê? Um sincretismo. O que é sincretismo? Uma mistura da religião judaica, né? Do paganismo grego e de várias outras coisas ali da época. Então ele misturava tudo. E nós vemos isso hoje? Vemos sim, vemos sim. Acompanhe algumas... a gente tem em Bauru, não vou citar o nome, mas nós temos em Bauru entidades que são assim. Eles misturam tudo e depois faz lá uma entidade beneficente e as pessoas ficam assim, mas eles fazem coisas tão boas. Cuidado, cuidado. Devemos aprender a separar as coisas. E às vezes, né, você monta lá uma creche, monta lá alguma ONG, né, e depois você mistura um monte de coisa, e as pessoas, por necessidade ou por ignorância, aderem. E isso aconteceu em Samaria. Segundo Irineu, Simão chegou a desenvolver uma doutrina, chamava doutrina simoniana, né? E o tema era o grande poder de Deus. E ele recebeu um esquema trinitário também. Olha aonde a coisa chegou. Olha aonde a coisa chegou da imitação de Deus, né? Simão apareceu aos samaritanos como pai, e ele apareceu aos judeus como filho, né? E ao mundo como o Espírito Santo. Olha o grau, né, da coisa, como caminhou. O que um homem pode fazer. O que um homem pode fazer para iludir as pessoas. E ele vai se sentindo, sabe? E ele mesmo começa a crer naquilo que ele faz para enganar as pessoas. Fala, eu acho que isso é, né, uma grande mentira que se torna verdade. E a coisa mais triste é quando o mentiroso acredita nas suas mentiras. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, né? Então, esse texto que nós lemos, os versos do 8 ao 11, ele nos fala aqui de algumas coisas, né? A primeira, a magia ilude as pessoas. A magia ilude as pessoas. Lá no verso 8 diz, iludindo o povo de Samaria. A palavra iludir, ela denota um estado de confusão mental e emocional, né? Por quê? Porque a pessoa está fora de si, né? A pessoa chega a enlouquecer, as pessoas ficam atônitas diante das coisas que podem ocorrer. Então é um perigo muito grande. As pessoas que se envolvem, né? As pessoas que se envolvem com adivinhadores, né, com médios, com feiticeiros, com necromantes e os famosos falsos profetas, né, eles ficam confusos, ficam atordoados, né, e eles ficam perturbados. Né. E a pessoa começa a crer, e a pessoa começa a buscar esse tipo de gente, e isso é muito perigoso. Um exemplo. A gente que é de cidade pequena, lá no interior, a gente vai vendo umas coisas e vai se lembrando depois, quando a gente começa a estudar. Chegou no hotel lá da cidade,
um pastor que estava orando pelas pessoas. E esse pastor, né, as pessoas procuram, ele fez uma propagandinha na cidade lá e as pessoas procuravam ele no hotel. Aí as pessoas iam lá com problemas, tal, e ele pedia uma quantia em dinheiro, né? E orava pela pessoa, tal, e uma senhora apareceu lá. E ela falou, só que eu não tenho quase nada. Ele falou, não, mas então não dá para orar, porque não dá para garantir a benção. Aí ela estava com o relógio no braço, e ela tinha, acho que 20 reais, na época eu não lembro se era real, acho que não era ainda, faz tempo, né? Eu sou bem antigo. E ele pegou o dinheirinho que ela tinha e tomou o relógio do braço dela. E orou com ela. E falou, olha, como a senhora deu muito pouco, mas não dá para garantir muito a benção, né? Eu acho que não dá para garantir de jeito nenhum, né? E ela se sentiu assim confusa, perturbada, mas tomou a atitude correta. Quem ela procurou? A polícia. E lá se foi lá. E quem atendeu ela? O meu cunhado. É ele que me contou. Ele era escrivão de polícia. E ele contava e dava risada, né? E eu ficava morto de raiva, né? Por quê? Porque pastor para nós é sempre uma liderança, né? E glória a Deus, porque depois ele veio para a igreja, ele se tornou um grande homem de Deus. Meu cunhado, não o pastor. O pastor foi para a gaiola, porque a polícia foi atrás dele, recuperou várias coisas que ele tinha tomado de várias pessoas, né? E é mais um desses falsos profetas que o texto aqui cita, sabe? E histórias assim, gente, existe aos montes. Se eu for parar para contar aqui, o tempo não vai dar, porque a gente fica sabendo de cada coisa que chega, sabe, quando assim aqui no couro cabeludo começa a arrepiar, e você vai sentindo assim uma tristeza, uma coisa no coração que você fala, tem gente assim? Não, tem pior. Tem pior. Tem pior porque convence. Tem pior porque convence e a gente vê, olha a mídia e você vai ver como tem pessoas piores e que iludem as pessoas e que arrastam a massa, né? Por isso, o Evangelho tem que ser fiel, para que nós tenhamos, sabe, se não todo o conhecimento, mas a ação de Deus para nos mostrar o que é certo e o que é errado. A consciência de saber a quem buscar, e buscar a Deus, e não a homens. Então o profeta Isaías, ele diz assim, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, eis aí a angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. A magia, embora possa ser praticada em conjunto com falsas ideias religiosas, constitui-se numa inimiga da religião verdadeira. A magia, ela é inimiga da religião verdadeira. Falsas ideias religiosas. E isso existe muito nos dias de hoje. Nós vamos falar aqui sobre um outro mago, na época de Paulo agora, lá no capítulo 16 do livro de, capítulo 13 do livro de Atos, Paulo está indo lá para a ilha de Chipre, né? E lá no verso 4, 13, verso 4, eu vou ler o texto. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
João estava com eles como auxiliar, né? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, ou Elimas, né? Que praticava magia e era um falso profeta. E ele era um assessor do procônsul. Essas pessoas, eles se infiltram, né? Eles se infiltram, né? Muito na política, muito no mundo artístico, né? Muito, muito mesmo no mundo artístico, né? Sempre eles estão assim por trás, sempre eles estão fazendo sombra para as pessoas. E aqui, Elimas, ou Bar Jesus, ele era assessor, né, do procônsul, né? E o procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. E Elimas, o mágico, né, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do céu durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então aqui a gente já está com outro mago, né? Com outro, trabalhando, é uma ramificação grande, né? Dessa bandidagem, né? E ele está aqui como assessor do procônsul, né? Mas Paulo teve uma palavra para ele, que muitas vezes é a que nós devemos ter para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa, né? Elimas, o mágico, né? Então, através da doutrina do Senhor e cheio do Espírito Santo, Paulo vence a magia e o Senhor promove a conversão do procônsul, né? A magia ilude as pessoas. A magia também, ela é um meio de promoção, né? E Simão, ele através da mágica, ele se insinuava para aquele povo, né? O povo de Samaria, né? E ele se dizia ser um grande personagem, um grande vulto, né? E a massa sempre confusa, a massa sempre perplexa, né? E ali naquele meio ele se projetava como emanação de Deus, como proveniente de Deus, como a sua origem e ser do próprio Deus, né? E ele sempre se declarou assim, aquele povo. No Brasil de hoje, nós temos Paulo Coelho, cita aqui o pastor Arival. Ele é um mago e através dos seus livros, ele tem ganho muito dinheiro, né? Tem se autopromovido no mundo todo, é um dos escritores que mais vendem no mundo, né? E, pior de tudo, tem encantado e tem amarrado a muitos na sua mentira. Tem amarrado muitos na sua mentira. Isaías escreve lá no capítulo 47. Continue então com suas mágicas de encantamento e com as suas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez você provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe os seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições mês a mês, e que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Isso é o próprio Deus falando ali, né? Promessa de destruição. Lá, em Atos 16, nós encontramos uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa que também
fazia esse tipo de coisa. Não está citado no texto aqui, mas eu vou ler para os irmãos. Atos 16. Um segundo só. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quem estava aqui? Paulo e Silas. E essa jovem com espírito adivinhador, para que ela servia? Ela era uma escrava. E os donos dela é que ganhavam muito dinheiro, né? Então, às vezes, essa moça, por exemplo, sendo escrava, tinha pessoas por trás que estavam administrando e tendo grandes lucros através da vida dela. Então aí nós vamos vendo o tipo de coisa que pode acontecer. Isso nós vemos hoje com muitos médiuns, né? Que geram assim muito lucro para aqueles que estão por trás, só administrando. Só administrando. O terceiro item aqui ele diz: a magia visa sempre o lucro. A magia visa sempre o lucro financeiro. Então, a magia ela está sempre ligada à avareza e à imoralidade. E lá os escritores do Novo Testamento usavam a figura de Balaão, né, para identificar uma heresia gnóstica que surgiu no século I, que misturava assuntos espirituais com interesses financeiros. Simão, provavelmente, o criador de uma heresia gnóstica, que se chamava simoniana, né, que perdurou até o século III, abraçou a fé cristã por interesse. Isso fica evidente quando ele oferece dinheiro ali aos apóstolos, em troca do poder do Espírito Santo, como nós lemos agora há pouco, né? Então, o que nós vamos vendo aí, né? Que existe um interesse financeiro, né? Interesse financeiro. Durou muito isso daí? Puxa vida, foi muito tempo depois, continuou essa ideia do poder desse homem. Então, os irmãos vão vendo o que muitas vezes, quando se cria, né, desse tipo de coisa, muitas vezes igrejas, né, que visam somente o lucro e que perduram por anos e anos, né? Mas nós sabemos que o interesse é puramente financeiro. O objetivo ali de Simão o Mágico era ganhar dinheiro com o Evangelho. A sua mente estava condicionada à prática da magia que oferece enganoso auxílio espiritual por dinheiro. Enganoso auxílio espiritual. A gente vai lendo isso e um filme vai passando na cabeça, né? E a gente vai vendo, falando, gente, mas é isso que acontece em muitos lugares. Eu sempre penso, quando uma igreja começa a se ficar muito focada em certas coisas, né? Prosperidade, né? Foca muito a prosperidade, foca muito a alegria desse mundo. O céu tem que ser agora, aqui, né? Nós temos que progredir. Aí vem lá, eu comprei um apartamento, 2 carros, 3 barcos, 2 jet ski, aquela conversa comigo, se o céu fosse aqui, e a gente não tivesse lá o nosso tesouro. Nós trocamos o nosso tesouro nos céus
por bens materiais. O dia que eles me colocarem Jesus como exemplo, eu vou até seguir eles. Me mostre os carrões de Jesus, né? Lá a fazenda que ele comprou no Mato Grosso, Jesus tinha não sei quantas cabeças de gado, né? Mas precisava emprestar o jumentinho lá para entrar em Jerusalém. Sabe, é uma coisa que não bate com a outra. Por isso, o autor, ele diz aqui, a prática da magia que oferece enganoso auxílio espiritual por dinheiro. E o engraçado é que quem fica rico é só o promotor, né? É só o promotor. Ouvindo um pastor há algum tempo atrás, ele falava, gente, a igreja hoje, ela caminha na contramão do mundo, e assim sempre foi. Mas eu creio que hoje a igreja de Cristo caminha na contramão de muitas outras igrejas. De muitas outras igrejas, porque elas estão tão focadas no ter, que o ser cristão e ser filho de Deus está em segundo plano. Que a salvação, que é o nosso maior bem, é o maior milagre das nossas vidas, é a nossa salvação, é a nossa transformação, é nós sermos convertidos em servos do Deus Altíssimo, está em segundo plano. Porque é importante o meu carro na garagem, os meus bens, sabe? É triste demais. É só isso mesmo? É só isso mesmo que você quer para a sua vida? É só isso mesmo? Você é o mais infeliz de todas as pessoas. Você é o mais infeliz de todas as pessoas. Milagre é a parte 2 do estudo. Fala, com a morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. E as pessoas foram fugindo, as pessoas foram, né, se dispersando. Ficaram lá em Jerusalém só os apóstolos. E os crentes iam por toda parte. Mas eles ficavam calados? Não. Eles iam pregando a palavra de Deus. A gente pode até passar por lutas tremendas, mas nós continuamos servos do Deus Altíssimo. Nós podemos passar por dias difíceis, mas Deus caminha conosco e nós podemos falar desse amor tão grande nas nossas vidas. Filipe, que havia sido eleito e ordenado para servir as mesas, ou seja, ele era diácono, tornou-se um evangelista oficial. Um evangelista oficial. E descendo a Samaria, anunciava a Jesus a todas as pessoas. E foi usado de uma forma tão poderosa, né? Ele fazia ali um trabalho de evangelização coletiva, né? E, como nós lemos no texto, eram realizados através da vida daquele homem curas, sinais, milagres, né? Muitas coisas foram realizadas ali através da vida daquele diácono. E ele foi usado para a honra e glória assim, do Senhor Jesus, assim como Estevão, né, que perdeu a sua vida. E Felipe continuou, né? Só para os irmãos entenderem, olha o tamanho da minha lição. Acho que vocês ficam, né, assim, tudo com inveja, né? Falar, olha esse gorducho. Olha o tamanho da... Eu mando deixar grande, assim, pelo menos eu enxergo com mais tranquilidade. Aí eu passo lá na papelaria e falo, aumenta, olha o tamanho da minha lição. Para mim poder enxergar. Vamos lá, né? Vamos ser sérios. Chega, Marcos. Então, o texto, os sinais realizados por Filipe, eles estavam
coordenados com a pregação e se constituírem marcas legítimas da autoridade do Senhor. Da autoridade do Senhor. Né? Os sinais, eles são marcas, né, da legitimização e autoridade divina do cargo apostólico. Quando os milagres são realizados, separados da pregação da palavra de Deus, eles não têm origem em Deus. Quando o milagre é feito, né, separado da pregação da palavra, não tem valor. Não tem valor. Todos aqueles que receberam milagres foram salvos? Nem todos. Os leprosos. Um apenas voltou para agradecer. Um apenas buscou a Jesus. Né? De todos que foram curados. Né? Então, quando os milagres são realizados separados da pregação da palavra, a origem deles não está no Senhor. A Bíblia adverte que os falsos profetas seduzirão homens para a apostasia, operando também sinais e maravilhas. Um exemplo. Moisés, quando ele chegou lá para o faraó, ele transformou o cajado dele numa serpente, numa cobra, né? O que o mago fez? A mesma coisa. A mesma coisa. Né? Então, quando o sinal, a maravilha, o milagre do Senhor, o milagre, não do Senhor, é realizado sem a presença de Deus, sem a pregação da palavra de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. Porque isso não vem de Deus. Muitas vezes é coisa de falsos profetas. Eu sempre falo para os irmãos, tem vários textos bíblicos aqui que vão dando fidelidade ao que eu estou falando. Tem vários textos bíblicos. Se você quer aprender, busque esses textos. Eu tenho essa mania, eu lanço tudo aqui, eu leio cada um deles. Por quê? Porque isso é base bíblica teológica. Porque toda palavra, os crentes de Bereia faziam o quê? Eles conferiam a palavra de Deus. Chegavam em casa, vamos ver se esse homem está falando certo mesmo. Ia lá na Bíblia e buscavam conferir. Então, busque na palavra. Aqui tem os textos que mostram do que nós estamos falando. É que o tempo nosso é muito escasso. Então, os sinais não promovem a salvação do pecador. Os sinais e milagres não são suficientes para promover a fé. Simão abraçou a fé. Simão começou a caminhar com eles. Só foi salvo, Simão, agora sim. Mas na primeira oportunidade, bateu a mão na carteira e falou assim: quer vender um pouquinho desse poder aí para mim? Eu também quero fazer essa mágica aí, mas a palavra de Deus não é mágica. A palavra de Deus não é mágica. E muitas pessoas pensam que é. E a palavra de Deus, lá em Romanos, Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nem mesmo os milagres realizados por Jesus tinham o intuito de persuadir descrentes a crerem nele. Não era esse o intuito. O intuito de Jesus é a salvação. Então, quais são os sinais verdadeiros que promovem a Jesus? Quando os verdadeiros sinais e milagres acontecem, eles não promovem pessoas, eles não promovem igrejas, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo. Filipe não se autopromovia, mas anunciava-lhes a Cristo. Olha, quando uma igreja começa muito a falar no seu nome, onde foi o milagre? Foi lá na igreja do pastor tal, do apóstolo tal, do missionário tal. Gente, onde foi o milagre? Foi em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, aí sim eles iam
sendo batizados, assim homens como mulheres, né? O maior de todos os sinais, para nós encerrarmos, o maior de todos os sinais, o maior milagre que uma pessoa pode receber é o perdão. É o perdão. É a substituição da sua natureza carnal por espiritual. Por espiritual. Tanto que esse texto que eu queria ler com os irmãos, ele se encontra lá em Ezequiel 36, 26, e ele diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Né? Darei a vocês um coração novo, porém em vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra. Né? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Creia, a evidência do verdadeiro milagre, a grande alegria que uma pessoa pode experimentar, não se dá quando ela recebe um milagre físico, mas quando ela encontra-se com Jesus, quando ela aceita Jesus como Senhor da sua vida. E houve grande alegria naquela cidade, diz lá o verso 8 do capítulo 8. Antes só havia ilusão e sofrimento. Em Jesus, sim, há conhecimento e há liberdade. Por isso, Jesus diz lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz esclarecedora do Evangelho produz alegria e satisfação. Então procure essa luz, a luz que só Jesus pode dar. E você não vai ser enganado pela palavra dos homens, pela palavra de magos, falsos profetas, aqueles que tentam enganar o povo com benesses, sendo que o nosso maior tesouro é a salvação em Cristo Jesus e é nós estarmos com Deus um dia na glória. Amém? Amém. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nesta manhã, porque a Tua palavra, ó Pai, ela é muito clara quando nos fala ao coração, ó Deus. Queremos pedir, ó Pai, que esta palavra possa estar, ó Pai, dentro de cada um de nós, ó Pai, e que possamos nos lembrar dela, ó Pai, quando recebemos, ó Pai, qualquer palavra, ó Pai, para que possamos discernir o que é espiritual, o que vem de Ti e o que vem de enganadores, ó Pai. Que nós possamos, como servos de Deus, ó Pai, nos dobrarmos na Tua presença e nunca, jamais, diante de homem algum, mas sermos tratados, restaurados, curados, ó Pai, por Jesus, aquele que é Senhor das nossas vidas, aquele que é o Rei dos Reis, e a sua palavra permaneça nos nossos corações e mentes. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.